Por favor, abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Acharam? Está escrito assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vou ler de novo. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora, só os homens aqui da igreja, tá? Só os homens, vamos lá. Repitam forte, hein? Com aquele vozeirão de homem mesmo. Vamos lá. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Marido, eu tenho uma péssima notícia para você. Ainda que você ame a sua esposa e ela te ame, você não é melhor do que os filhos dela. E nunca será. Porque uma mulher, ela pode ter 10 filhos e um marido. Esse marido, um dia ela pode até divorciar ou deixar de amar. Não sente mais falta, não liga mais para ele, ou separa dele, não é? Mas a mãe nunca vai separar de qualquer um dos filhos. É verdade ou não é? Então agora, só as mulheres. Vamos lá. Repitam forte, os homens fiquem calados, que os homens já perderam a moral. É verdade ou não é? A mulher, ainda bem que aquele traste foi embora, aquele marido não valia nada. Agora ela tem um monte de filho que também não vale nada. Um está nas drogas, outro está no crime, o outro está nas más companhias, o outro não trabalha, o outro é um preguiçoso. Mas ela ama todos iguais. É verdade ou não é? Ela nunca vai largar um filho. Perguntaram para uma mãe que tinha muitos filhos: qual deles a senhora ama mais? Aí ela falou: do caçula, até que ele cresça. Do doente, até que ele sare. Do viciado, até que ele seja liberto. Do bandido, até que ele saia da prisão. E do perdido, até que ele seja achado. A mãe, ela ama todos os filhos igualmente. E não vive sem nenhum deles. É verdade ou não é? Então agora só as mulheres. Vamos lá. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Havia o seguinte costume: quando o homem casava com uma mulher e ela não podia lhe dar filhos, o marido poderia fazer 2 coisas: divorciar, mandar ela embora, porque ela não lhe deu filhos, ela é estéril, e na palavra de Deus há um versículo que diz que a esterilidade é maldição, está entre as maldições no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E toda mulher estéril naquela época era considerada amaldiçoada por Deus, tinha algum pecado oculto. Portanto, o marido poderia divorciar dela,
Ou, se ele amasse muito a mulher, mesmo ela sendo estéril, e ele não quisesse divorciar dela, e não quisesse se separar dela, ele poderia casar com mais uma mulher para ter filhos. E esse costume vinha desde a época do Abraão, que viveu 1000 anos antes da Ana. O Abraão era casado com a Sara não podia lhe dar filhos, e o Abraão desposou Agar, a escrava egípcia, e acabou tendo Ismael com ela. Então, no Oriente Médio, e em todo o Oriente, havia esse costume muito forte. Então, quando a Ana se casou com Eucana, e depois de vários anos tentando, ela não engravidou, o Eucana, que era apaixonado pela Ana, não quis se divorciar nem separar, mas arrumou uma segunda esposa e trouxe para casa a Penina. E a Ana ficou arrasada quando isso aconteceu, porque aquilo era um atestado de infertilidade, era uma admissão de maldição. O marido não queria deixá-la, se casou com a Penina, trouxe a Penina para casa, e a Penina, ao contrário da Ana, logo no primeiro ano, deu um filho. Quando nasceu aquele filho, a Ana ficou muito arrasada. Ela queria dar um filho para o seu marido, porque ela amava Eucana. Mas ela, apesar das tentativas, não conseguiu engravidar. E no segundo ano, a Penina engravida de novo. E dá um segundo filho para Eucana. A Ana ficou mais deprimida ainda, por que ela pode ter filhos e eu não? Então o problema não é com meu marido, o problema realmente é comigo. Eu realmente devo ser amaldiçoada por Deus, Deus não gosta de mim, eu queria tanto dar um filho para o meu marido. E ela começou a entrar numa depressão, numa angústia. No terceiro ano em que Eucana estava casado com a Penina, ela lhe dá um terceiro filho. E a Ana nada, e ela foi ficando cada vez mais deprimida. E em Israel, tem 3 festas obrigatórias que todo judeu precisa comparecer. Na época de Ana, Jerusalém ainda não existia. Quer dizer, existia, mas chamava-se Jebus. Jerusalém ainda não tinha sido conquistada por Davi, que nem nasceu ainda na época da Ana. Então, o lugar de adoração ficava em Siló, o tabernáculo ficava em Siló. Era um lugar sagrado, porque não havia nem Jerusalém, nem templo em Jerusalém. Todo mundo ia adorar em Siló. As 3 festas eram obrigatórias para todos os israelitas, e Eucana, como israelita, ele comparecia e levava as 2 esposas, e a Ana ficava deprimida, porque a Penina continuou tendo filhos, e acredita-se que chegou ao número de 10 filhos. Por causa dessa frase do Eucana para Ana: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Acredita-se que Penina teve 10 filhos, enquanto a Ana não teve nenhum. Você imagina, se foi um filho por ano, 10 anos vivendo uma tortura dessa? E o versículo bíblico diz que a Penina era competidora. Ela estava numa competição de filhos. Estava ganhando de 10-0. Olha aqui, ó. E ela se aproveitava disso e se vangloriava e tripudiava sobre a Ana. Versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era uma provocação total. Quando tinha aquelas festas em Siló, que Eucana pegava as 2 esposas, a Penina tinha praticamente uma caravana com ela. Aquele monte de filhos, uma penca de filhos. Todos eles chamando Eucana de papai. E a Ana solitária, sozinha, sem filho nenhum, ela se sentia cada vez mais humilhada e diminuída, e a competidora, a rival, a irritava muito. O que aconteceu com a Ana? A depressão dela foi tão profunda que ela não queria mais comer, ela não queria mais beber, ela não queria mais sair de casa,
Ela acompanhava o marido na festa, onde tinha muita alegria, muita comida, e todas as festas de Israel também tem vinho, e o vinho é permitido, ela podia até beber, mas a Ana não bebia e nem comia. Não é que ela queria jejuar, não. A depressão tira a vontade da pessoa até de se alimentar. A pessoa começa a emagrecer, começa a ficar doente, a pele vai ficando cada vez mais feia, a pessoa fica reclusa, a pessoa fica fechada, a pessoa não quer mais trabalhar. Eu estou falando isso aqui, muita gente está me ouvindo e sabe do que eu estou falando, e quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio também, porque a depressão faz isso. A pessoa perde a vontade de viver. É uma doença mental que vai se aprofundando e gera ansiedade. A pessoa fica querendo uma coisa que nunca consegue, e por não conseguir, vai ficando cada vez mais deprimida. E a Ana estava terrivelmente deprimida e ansiosa. O próprio marido insiste naquela festa, onde todo mundo está comendo. Ele traz para ela a porção dobrada, ele traz para ela o melhor manjar. Come, Ana, por que você não come? Ela não respondia nada. Bebe, Ana, por que você não bebe? Ela não bebia nada. Em torno dela uma grande festa acontecendo, muita alegria, e a Ana é um poço de tristeza. Ela não se conforma com aquela situação. E numa das vezes que Eucana pegou as duas esposas e os seus filhos e foi para Siló, lá no tabernáculo, tinha ali o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem de Deus, mas ele estava muito velho. E ele tinha perdido a autoridade sobre os seus dois filhos, que eram sacerdotes, o Hófine e o Finéias. Ele aconselhava o Hófine, ele aconselhava o Finéias, mas os filhos não atendiam o sumo sacerdote Eli, porque ele estava muito velho. Eles não honravam o pai, eles desprezavam o pai por causa da idade. Esse velho não entende de nada. Eles não davam ouvidos e começaram a fazer coisas que eram escandalosas. Olha, aqui no capítulo 2 você vai ver o que os filhos de Eli faziam. Coisas terríveis mesmo, coisas vergonhosas. Eles, versículo 22, capítulo 2, versículo 22, olha o que os filhos de Eli faziam. Eles eram sacerdotes, hein? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O sacerdote Eli chegava para os filhos: não é bom o que vocês estão fazendo, todo o povo está comentando, vocês estão fazendo o povo de Deus pecar também, seguindo o exemplo de vocês. Mas eles não ouviam o pai. Mas o Eli era um homem de Deus. E quando a Ana foi lá no tabernáculo, o sacerdote Eli estava sentado na porta, bem na entrada, perto da coluna. Ali ele atendia as pessoas que pediam oração, ali ele cumprimentava as pessoas, ele estava sentado, ele era muito velho, ele ficava sentado numa cadeira ali, bem na entrada do tabernáculo, perto da coluna. E ele estava acostumado a ver as pessoas entrarem na igreja, fazer uma oração em voz alta e fazer um voto a Deus. Pedia algo importante e prometia algo para Deus. As pessoas faziam questão de orar em voz alta, voz muito alta. O Eli ficava só observando os peregrinos. Mas quando ele viu a Ana dentro da igreja, num cantinho, e ela não orava em voz alta, e se demorava ali, ele até pensou que Ana pudesse ser uma daquelas mulheres levianas que vinham atrás dos seus filhos. Ele até pensou mal da Ana. O que essa mulher está ali há um tempão?
Há um tempão, por que ela não sai? Só que a Ana estava lá no cantinho dela, chorando na presença de Deus, colocando para fora toda a sua tristeza e mágoa. Sabe, naquele cantinho, ela estava orando, mas não saía som da sua boca. Ela só mexia os lábios, e chorava abundantemente, diz a palavra de Deus. Sabe quando a pessoa chora, mas é aquele choro que ela não consegue controlar, aquele choro que a pessoa perde o ar, aquele choro que as lágrimas descem quente pela face, parecem até queimar o rosto. Sabe aquele choro que vai pingando até no chão de tanto que a pessoa chora? A Ana estava tão deprimida, tão arrasada, que ela ficou ali orando e chorando em silêncio. Ninguém podia ouvir o que ela orava. Ela chorava, regava o chão com as lágrimas, chorava muito e balbuciava, mexia os lábios. O sacerdote Eli, sentado lá na entrada do tabernáculo, ficou olhando ela de longe. Essa mulher está bêbada. Ela veio para a festa, tomou muito vinho, está embriagada. Onde é que já se viu dentro da casa de Deus uma bêbada, uma alcoólatra? Ele, como sacerdote, ficou indignado. Ele foi lá chamar a atenção dela. A Ana não viu o sacerdote se aproximar, porque ela estava ali na sua oração, chorando. O sacerdote ficou olhando para ela, não conseguia ouvir o que ela dizia. Todo mundo orava em voz alta. Essa mulher ora tão baixo, só mexe os lábios. O que ela está dizendo? Ela só pode estar embriagada. Ela estava embriagada sim, mas era da presença de Deus. Sabe, você às vezes entra, vai aí, fica num cantinho, não é? Fica aí na tua cadeira, na tua poltrona, fica aí com as tuas angústias, com os teus medos, com os teus traumas, com os teus sofrimentos, com os teus monstros internos, com as tuas aflições. Está aí no cantinho. Você pensa que ninguém está te vendo, né? Você entrou aqui, acho que nem te cumprimentaram, não foi isso? Você passou por aquela porta, sentou aí num lugar, escolheu um lugar, sentou, ninguém te cumprimentou, ninguém conversou com você, e você está aí com o seu sofrimento, achando que foi esquecido por Deus, achando que ninguém te nota, ninguém se importa, ninguém se comove com a tua dor, ninguém quer saber de nada da sua vida. Você está aí. Eu sei que você entrou aqui se sentindo só, e está aí no seu lugar. Eu sou sacerdote dessa igreja. Eu olho para você nesse momento. E ainda que eu não olhasse para você, ainda que eu não te visse, os olhos do Todo-Poderoso estão sobre a tua vida. E Deus não se esqueceu de ti. Deus não ignora o teu sofrimento nem a tua dor. Quer chorar na presença de Deus? Chore. Derrame a tua lágrima. Põe para fora a tua dor. Sim, pode falar. Porque eu, o Senhor, estou recolhendo cada uma das tuas lágrimas, e nenhuma delas está perdida ou caindo no chão. Diante do meu trono eu tenho um odre, onde eu recolho e guardo todas as tuas lágrimas, e não apenas estas que você está derramando aqui, mas aquelas que você derrama na tua cama, no teu quarto, na tua casa, no teu dia a dia. Eu, o Senhor, não te desampararei.
Ei! A Ana pensa que está abandonada, até o sacerdote pensa mal dela. O que essa mulher está dizendo? Eu não consigo ouvir. Aí ele chacoalha a Ana. Ana leva um susto, foi interrompida. Olha para o sacerdote e ele diz: até quando você vai estar embriagada, mulher? Afasta-te do álcool. Eu vou ler a resposta dela para o sacerdote. Versículo 16. Aliás, vou ler o 15 também. O 15 primeiro. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela está derramando a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma, Deus está aqui. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial na época era uma palavra hebraica também para se referir a Satanás, filha do diabo. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela perseverava em orar. Todo aquele tempo ela ficou só falando do seu desgosto. Ficou só falando do seu sofrimento. Por que o Senhor não me dá um filho? E ela falava isso só mexendo os lábios. Por que o Senhor me amaldiçoou? Por que eu não posso ser mãe? Por que o Senhor nunca me deu essa alegria? Ela derramou a alma na presença de Deus. Ficou o tempo todo derramando o seu desgosto. E sobre ele tenho falado até agora. Toda a ansiedade dela. Ela não tinha mais vida, você entende isso? A Ana não tinha mais vida. Só tristeza, só dor, só lamento, só vergonha. O Senhor não me ama. Deus, não sei porque que o Senhor não me ama. O que eu fiz de errado nessa vida para o Senhor me castigar dessa maneira? Por que, Senhor, que eu estou sofrendo desse jeito? Por que o Senhor não me atende? Para o Senhor é tão fácil abrir a minha madre, tirar essa maldição. Qual o pecado que eu cometi? Me fala, meu Deus, qual o pecado que eu cometi? O que eu fiz de errado? Ela ficou o tempo todo só falando isso para Deus. Ela derramou a alma dela na presença de Deus. Ela derramou a sua alma diante de Deus. Ela lançou sobre o Senhor toda a ansiedade e depressão que ela tinha. E quer saber? Ela estava lançando sobre a pessoa certa. Ela estava falando com a pessoa que podia resolver aquela situação. E ela, no meio daquela oração, quando ela chorava, ela fez um voto a Deus. Meu Deus, se o Senhor tirar de mim essa vergonha e me der um filho, um só. Um filho para me chamar de mãe. Um filho para chamar o meu marido de pai. Um filho só, se o Senhor me der um filho apenas, um filho apenas. Se o Senhor me der essa bênção. Eu faço um voto diante de Ti. Que se o Senhor me der um filho, ele não será meu filho, mas Teu filho. E ele será entregue aqui nesse tabernáculo como minha oferta. Ele vai crescer na Tua presença. Eu vou consagrá-lo ao Senhor desde já, desde o meu ventre. Se o Senhor me der um filho, eu consagro a Ti desde agora. Me ouve, meu Deus. E ela tinha um clamor assim dentro dela. Nos ouvidos de Deus ela estava falando muito alto, mas o sacerdote não ouvia nada. Mas Deus ouviu cada palavra da Ana. Deus ouviu aquele voto. E Deus sabia da situação espiritual do tabernáculo. Deus sabia que o velho sacerdote Eli não tinha autoridade sobre os filhos.
Deus sabia que os dois sacerdotes, filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, eram vis, imprestáveis, sem temor, faziam orgias com mulheres levianas dentro da igreja, com bebedeiras, prostituição, e roubavam também da oferta. Está aqui no livro, eles roubavam da oferta. Deus sabia da situação espiritual daquele tabernáculo, da sua igreja, da sua casa. Já que o Eli não toma providência, eu vou tomar. Essa mulher estéril acabou de fazer um voto, ela quer muito um filho, e eu preciso de um filho, eu preciso de alguém que restaure esse lugar. Eu posso esperar ele nascer, crescer dentro da minha casa, e eu posso aguardar até que ele se torne adulto, e eu vou colocá-lo no lugar dos filhos de Eli, que não prestam, que não têm temor, que se prostituem na minha casa, que roubam a minha oferta, que são beberrões, que são prostitutos. Eu vou esperar o tempo que for necessário, mas essa mulher não será mais chamada de estéril, porque dela eu vou fazer nascer um dos maiores profetas que o meu povo já viu. Ela vai ser mãe de um grande homem de Deus, que eu vou usar para restaurar a nação inteira. E o sacerdote nem ficou sabendo qual era o voto de Ana, mas Deus sabia. O sacerdote Eli não sabia que a Ana tinha prometido isso, mas Deus ouviu, e Deus resolveu atender. E eu te disse que o sacerdote Eli, apesar de velho e não ter autoridade sobre os filhos, ele era um homem de Deus, sim. Ele era sim um homem de Deus. Quando a Ana fez essa declaração, dizendo: não me tenha por uma filha do diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela não disse qual era o desgosto, ela não disse qual era o seu pedido, nem contou qual foi o seu voto, não falou nada. Ela só disse isso para Eli, o sumo sacerdote. E aí entra a autoridade espiritual do homem de Deus e da concordância de duas pessoas. Olha só. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não comia, ela foi e comeu. Estava tendo uma festa, ela foi e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha para mim, você entrou aqui com um semblante triste, mas você vai sair com teu semblante alegre. Você estava sem apetite, você vai chegar na tua casa e vai fazer um banquete. Hoje Deus ouviu a tua oração e respondeu o teu clamor. Hoje a tua vida começou a mudar. Sabe aquele milagre que você tanto queria? Deus já começou a operar. Diga: tomo posse. Eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse. E foi assim que a Ana saiu da depressão. Já não era uma mulher triste, já não ficava sem comer, estava sorrindo. A Penina deve ter estranhado ela sair da igreja tão alegre, porque a Penina gostava muito de ver a Ana cabisbaixa, chorando, arrasada. E agora a Ana sai da igreja
sorrindo, o diabo vai estranhar quando terminar essa reunião. Ele vai te ver lá na rua e vai dizer: por que essa pessoa está saindo tão alegre dessa igreja? Aí você vai dizer para Satanás: é porque Deus me concedeu a minha petição e o sacerdote dessa igreja concordou comigo. Eu concordo com você. Deus cumpra agora o teu desejo. Deus atenda a tua petição. Volte para casa sorrindo, levando a tua bênção, levando o teu milagre, levando a tua cura, levando a libertação e a alegria do teu lar. Você pode dizer para o inferno: Deus ouviu a minha oração. A Penina falou: o que a Ana tem que estar tão feliz e alegre e está comendo? É porque naquela hora ela nem sabia com certeza, não é? Mas ela sentiu algo diferente. Algo diferente. Está sentindo algo diferente aí? Esse algo diferente que você está sentindo é a prova de que Deus atendeu a tua petição. Eu estou concordando com você. Eu estou concordando com a tua petição. Essa coisa boa que você está sentindo é a alegria de quem alcançou a vitória. Dá uma salva de palmas para aquele que te abençoa. Fala: obrigado, meu Deus, eu creio. Eu estou sentindo uma coisa boa aqui, Senhor. A minha alma está alegre. Eu não estou mais triste, eu não estou mais chorando. O Senhor ouviu a minha oração e o Senhor atendeu a minha petição. Pode tomar posse. E não deu outra. Ana não sabia, mas estava dentro dela o menino que se tornaria, no Antigo Testamento, o último juiz de Israel. O governante da nação, porque naquela época era o juiz que governava um país. Israel não tinha rei naquela época. Samuel, ele assume o serviço do santuário. É um grande pregador. Ele leva pessoas até a presença de Deus. Ele consegue fazer a nação sentir a presença de Deus. Ele opera milagres, sabia? Samuel faz prodígios. Samuel se torna muito importante, o governante do país, a maior autoridade do país. E de quem que ele é filho? É filho da Penina? De quem que ele é filho? Da humilhada, da que era envergonhada, da que vivia deprimida. A Ana, agora, vendo o filho ali, a maior autoridade de Israel, não é mais uma mulher deprimida. Pelo contrário, é uma mãe orgulhosa. Olha só, o meu filho é o governante de toda a nação. Quando o meu filho fala, todo mundo acata. Ele é o juiz de Israel. A Ana agora, até o fim da vida, vai ter motivos para sorrir. E Samuel vai ser tão importante como profeta. Várias vitórias o povo vai conquistar através dele, do seu ministério, da sua vida com Deus. Porque ele foi criado na presença de Deus. E ele vai ser o juiz, o profeta, que vai ungir o primeiro rei que Israel vai ter, o Saul. E quando Deus se desgosta de Saul, Samuel é o que vai ungir o segundo e mais poderoso rei que Israel já teve, o rei Davi. A Ana só tem orgulho desse filho, um filho que vale por milhares, um filho que só traz alegria. Mas a parte mais difícil para Ana, sabe qual foi? Quando ela teve que cumprir o voto. Porque a alegria de ser mãe e guardar aquele bebê no seu seio, de cuidar dele dia e noite, de amamentá-lo, de contemplar o seu rostinho, de ver ele crescer diante dos seus olhos, o amor que ela tinha, o apego, mas ela sabia que um dia ela teria que entregar o menino lá no templo.
E o marido falou para ela: você não vai cumprir o seu voto, Ana? Vou, deixa ele desmamar. Assim que ele desmamar, por enquanto ele precisa de mim. E ela ficou amamentando o menino, e os teólogos dizem que ele foi amamentado até os 3 anos de idade. E quando chegou a hora, a mãe fez uma roupinha de sacerdote para ele. As mães não gostam de vestir os filhos? Ela fez uma roupinha de sacerdote. 3 aninhos e vestido que nem um sacerdote. Pegou o filhinho, pegou 3 bezerros, 27 litros de farinha e um odre de vinho e foi para Siló, lá no tabernáculo. O sacerdote ali não estava nem esperando por essa. Aí ela chega lá e diz assim para o sacerdote ali, estou lendo capítulo 1, versículo 26. Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Aquela mulher de 3 anos atrás. Olha ela dando testemunho. Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27. Por este menino, e ela mostrando o filho, orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Tanto que o nome Samuel, no hebraico mesmo, é Saul-mu-el. 3 palavras. Saul-mu-el, que significa pedido diante de Deus. Também significa ouvido por Deus, mas no hebraico é Saul-mu-el. Por isso o nome dele. Aqui no versículo 28 a explicação. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei. O Senhor me deu este menino quando eu pedi, e agora eu devolvo para Deus. Foi Deus que me deu, e eu prometi para Deus, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Imagine, o velho Eli, agora vai cuidar do menino de 3 anos. Ele era muito pequeno ainda, está na palavra isso, ainda era muito pequeno. Mas ele vai cuidar daquele menino que vai se tornar esse grande profeta. Estamos falando dele até hoje, hein? E até hoje a Ana que está lá na glória, ela não chora não, ela sorri. Se ela pudesse assistir essa reunião, ela ia ficar toda orgulhosa. Olha lá, estão falando do meu Samuel. Estão falando do meu filho, olha lá, que orgulho. Hã? Que orgulho, não? Que orgulho. Uma mãe é muito importante para a salvação e dedicação de um filho ao Senhor. Até mais do que um pai. O pai também é importante para dar disciplina, para ter autoridade, para colocar limite. Um pai não pode ser banana, não. Um pai tem que ter autoridade. O filho tem que respeitar o pai, a filha tem que respeitar o pai. Mas todo o carinho e toda a responsabilidade mais direta é da mãe. Eu posso garantir a você que as coisas mais importantes da minha infância que eu me lembro e as coisas que constituíram o meu caráter, minha vida, eu devo à minha mãe, que inclusive me ensinou a orar. Eu devo à minha mãe. Mãe, você tem uma responsabilidade grande agora. Eu falo com todas as mães e falo também com os pais. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. E nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. 2 meninas e um menino. Para mim eles são ainda meninas e menino. É assim que eu vejo. Mas eu não quero que nenhum dos meus 3 filhos vá para o inferno.
Eu não quero. E mesmo que tivesse um deles que fosse o pior, mas nem o pior eu quero que vá para o inferno. Você entende isso, mãe? Você entende isso, pai? Quantos filhos você tem? Você consegue escolher um para ir para o inferno? Não, pastor, de jeito nenhum, nenhum deles eu quero que vá para o inferno. Então traga para a igreja. Olha o que a Ana fez. Ela trouxe a criança pequena para a igreja. Eu vejo que muitas mães, às vezes, não trazem os filhos para a igreja porque dizem, é muito pequeno. Eu deixo com a minha mãe, deixo lá com a avó dele. Tem que trazer para a igreja. Tem que trazer para a reunião, para a turminha feliz, para aprender na didática infantil, para ensinar a criança. Nós temos uma responsabilidade, primeiramente com a nossa própria alma, com a nossa salvação. Veja, o sacerdote Eli acabou caindo da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Os 2 filhos dele, que não valiam nada, morreram na guerra, porque estavam transportando a arca. E morreram em combate, não foram protegidos por Deus, porque eles não prestavam. Perdendo a salvação. Mesmo sendo filho de sacerdote, hein? Mesmo estando na igreja, perderam a salvação. Por quê? Porque faltou o temor de Deus. Faltou servir a Deus com sinceridade. Você tem que primeiro pensar na tua alma. A tua salvação. A tua salvação em primeiro lugar. E depois a salvação dos teus filhos e da tua família. Quando você pega um avião, as comissárias, antes do avião decolar, dão a instrução do que fazer em caso de despressurização. Quando o oxigênio do avião, por um buraco, um rombo, desaparece, as pessoas, para não morrerem asfixiadas em pleno ar. Então elas dizem, lá na frente de todo mundo, em caso de despressurização, máscaras automáticas cairão diante de você. Pegue uma delas e coloque primeiro no seu nariz e depois no seu filho e na sua filha. Ó, está certíssima a instrução, porque se você está lá no avião e desmaia, como você vai socorrer seu filho, sua filha pequenos que estão do teu lado? Primeiro você. No mundo espiritual também é a mesma coisa. No mundo espiritual é igual. Primeiro a tua salvação. Primeiro você. Amém? Primeiro você. E se você é salvo, agora o que é que você tem que fazer? Dá para seu filho, sua filha, marido e outras pessoas, esposa, pessoas amadas, você tem que dar para elas a máscara da salvação. Tem que colocar nelas esta máscara aqui, ó. Essa é a máscara da salvação. Se você colocar isso para a tua família, eles serão salvos. Mas primeiro você, vamos ficar todos de pé. A nossa vida espiritual é assim, amados. Vamos aplaudir ao Senhor então. A nossa vida espiritual é assim. Primeiro você, amém? Sabe, eu todo dia, além de orar muito, a primeira pessoa que eu tenho que salvar sou eu mesmo. A primeira alma que eu tenho que ganhar todo dia, de manhã, sou eu mesmo. É a minha própria alma. Porque eu não posso me perder e pregar salvação para os outros. Eu tenho que ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Que eu sou salvo, que eu passei da morte para a vida. Eu tenho que estar na presença de Deus com sinceridade. E então eu posso pregar para quem estiver perto de mim, em qualquer lugar. Se eu sou salvo, eu posso pregar salvação. Hoje o interesse de Deus
é que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro é a garantia da tua salvação. E o teu nome somente será escrito no livro da vida se você receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Só Ele pode escrever o teu nome naquele santo livro, porque é o livro da vida do Cordeiro. O livro tem dono, ninguém põe a mão, ninguém mexe, ninguém escreve nele. É Ele que escreve o teu nome no livro da vida. E é Ele também que tem o poder de riscar o nome do livro da vida. Ele diz: ao que vencer, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Ele tem o poder de riscar o nome do livro da vida. A salvação é uma coisa muito séria. Você tem que ter a certeza hoje de que o teu nome está escrito no livro da vida. Tem que ter essa certeza. E para ter essa certeza, você tem que se arrepender dos seus pecados, erguer a sua mão e receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu já estou vendo uma mão erguida ali. Quem mais quer erguer a mão agora? Quem mais quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue bem alta a sua mão. Quem quer, ergue bem alta a sua mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. E eu quero chamar aqui na frente também o filho pródigo e a filha pródiga. Porque olha, eu não li o livro da vida, mas se você se desviou, o teu nome foi riscado. Tenho certeza disso. Pastor, e agora eu quero voltar para Jesus. Então volta. Mas se eu voltar, Ele escreve de novo o meu nome no livro da vida? Com muita alegria Ele vai escrever o teu nome. Então vem para cá, filho pródigo, filha pródiga. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, saia do seu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Estamos vivendo uma época também em que as pessoas estão esfriando na fé, fracas na fé. Pastor Joíbe, eu estou que nem a Ana, sabia? Hoje eu me alegrei ouvindo essa palavra, mas eu estava assim triste, sem vontade de viver. Eu estava com depressão, eu estava com amargura no meu coração, e hoje o Senhor falou comigo: eu não quero mais voltar para aquele estado de tristeza, eu não quero mais pensar em desistir, não ir mais para a igreja, eu não quero mais. Eu quero voltar a sentir aquele desejo de estar na casa do Senhor, aquele desejo de orar, aquele desejo de jejuar. Eu quero voltar a sentir aquele desejo, aquela alegria de ler a palavra, de evangelizar, de ganhar almas. Eu quero voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor. Aquela alegria do primeiro amor. Hoje eu estou sentindo o meu coração diferente, mas eu não quero perder isso mais. Eu quero renovo na minha vida. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Nós vamos orar e nos ajudar uns aos outros. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida, porque nós temos que nos ajudar. Hoje você vai voltar para casa sorrindo, e essa tristeza não vai acabar. Se você se recusar a entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, essa tristeza não vai acabar nunca. Essa tristeza só vai acabar se você se render ao Senhor. Porque olha só, a Ana, ela saiu do tabernáculo alegre, não foi? E a tristeza nunca mais voltou. E agora na eternidade ela continua alegre. Eu não quero que você saia daqui hoje e volte à tristeza. Volte à amargura, à depressão, à ansiedade, à falta de vontade de viver. Eu não quero que você saia daqui e volte para aquela dor que você sentia, para aquele vazio que você sentia, para aquele desânimo que você sentia. Quer voltar para casa renovado, renovada?
Vem aqui para frente que nós vamos orar. Vem para cá que nós vamos orar agora. Enquanto eles estão vindo, deixa eu falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelas redes sociais. Parece que até pelo Instagram estão transmitindo a mensagem, você está assistindo aí a pregação. Você que está ouvindo essa mensagem pela rádio, pelo nosso podcast. Muitos e muitos países estão nos ouvindo, muitos. Nesse mês, mais 4 países passaram a ouvir no nosso podcast, mais 4 nações. Eu não sei onde você está, mas Deus está aí com você. E se você quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do computador. E se não puder se ajoelhar, porque está dirigindo, ou está em trânsito, ou está dentro de uma condução, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar agora. Isso, faça isso. Faça isso. Quem conseguir se ajoelhar, se ajoelhe, por favor. Quem não puder se ajoelhar, não tem problema não. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Ore assim comigo, você que veio para frente, e você que está à distância também se entregando para Jesus. Ore assim comigo, você que está voltando para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero agora a Tua presença transbordante na minha vida. E eu quero que o Senhor retire de dentro de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada, toda amargura da minha alma e do meu coração. Arranca agora, me purifica com aquele sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Meu Senhor da glória, perdoa os meus pecados, me perdoa também as fraquezas e todas as vezes em que vacilei. Me perdoa, Senhor, porque eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, nesta vida e na próxima também. Meu Senhor, faz esta obra no meu coração, retira de mim tudo que não presta, mas não me deixa com a alma vazia. Pelo contrário, me enche agora com Teu Espírito Santo, me faz transbordar da Tua presença e da Tua alegria. Renova, Senhor, o meu ânimo, o meu coração. Eu lancei a minha ansiedade sobre o Senhor, e o Senhor me ouviu e atendeu a minha petição. Registra o meu nome no livro da vida e me dá agora, junto com o perdão, a certeza e a alegria da minha salvação. A partir de agora, eu viverei na Tua presença com alegria, e eu tenho certeza que o Senhor vai me usar para abençoar muitas vidas e ganhar muitas almas. Obrigado, Senhor. Faz isto agora. O meu nome no livro da vida, e eu tenho este direito, porque eu declaro diante do altar, diante do céu, diante da igreja e diante do inferno, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.